Olá, meninas! Eu tô aqui muito feliz hoje, porque eu tô com a minha amiga, a doutora Maria Fernanda, psiquiatra, ela que é professora da Universidade Federal e da Universidade de Cuiabá. E tô muito feliz, porque a gente tem muitas pacientes em comuns e a gente sabe o quanto é importante essa rede de atendimento, porque tem muita paciente que passa por algum problema psicológico durante a vida e que precisa de ajuda. Então vamos falar de um momento na vida da mulher que é a gravidez. Então tem muita paciente que depois do parto acaba sentindo uma tristeza. E até quanto que isso é normal? Até quando eu posso esperar essa tristeza natural da queda hormonal, de um pós-parto? Enfim, então ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é essa depressão no pós-parto, como evitar e como tratar. É um prazer estar aqui com a Alessandra, que além de ginecologista e obstetra, é minha amiga e fez o parto do meu filho. Então, Ale, muito obrigada. Ele tá aqui, gente, tá a coisa mais linda. Eu gostaria de falar para vocês que não existe um diagnóstico chamado depressão pós-parto, tá? A depressão, ela é um transtorno, né? Que na verdade o diagnóstico é chamado de transtorno depressivo. Ele é uma patologia que geralmente quem trata são os psiquiatras. E ela também pode ocorrer no pós-parto. Por que ela pode ocorrer no pós-parto? Por diversas situações. Primeiro, que quando nós estamos grávidas, nós criamos uma expectativa muito grande em relação ao parto, em relação ao bebê, em relação a tudo que envolve isso. Amamentação. E, às vezes, a gente não consegue atingir tudo aquilo da maneira como nós desejávamos. Então, aí você vai me perguntar, Maria Fernanda, então só se nós não conseguirmos que eu vou ter sintomas depressivos? Eu quero dizer que não. Às vezes tudo ocorre da maneira como você imaginava, racionalmente, e você consegue não fica sem entender. Fala assim, ué, mas tudo foi do jeito que eu queria, e mesmo assim ainda tem um vazio interno, tem uma tristeza, algo que eu não consigo explicar o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa entender? Ninguém tem depressão e depressão no pós-parto porque quer. Ninguém escolhe ficar depressivo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é isso. A primeira coisa, os 15 dias pós-parto, do primeiro dia pós-parto até o 15º dia, 80% das puérperas tem algum sintoma psíquico relacionado à depressão. Só que nós não chamamos de transtorno depressivo e nem de depressão pós-parto. Nós chamamos isso de blues puerperal. É um período em que a mulher fica mais sensível, mais chorosa, com dificuldade em lidar com as situações cotidianas que normalmente ela conseguiria. Até porque o sono tá mudado. Exatamente o que eu ia falar. Isso, rotina, privação de sono, quem fez parto cesárea tá com pós-cirúrgico. Muitas vezes o marido fica naquela situação sem saber como ajudar. Outras vezes a paciente não tem um marido, outras vezes é uma produção independente. Então cada situação ela é individual, não dá para nós compararmos, falarmos, mas a minha vizinha conseguiu, a minha irmã conseguiu, a minha amiga conseguiu. Tudo bem, nós vamos cuidar de você em relação a você e a sua história de vida e a sua rotina. A sua realidade. Não é um critério diagnóstico pontual que nós vamos fazer para todo mundo, certo? Então, assim, nos primeiros 15 dias, tá triste, tá desanimada, tá chorosa. Porém, após os 15 dias, isso foi melhorando aos poucos. Provavelmente era um blues puerperal. O que a gente faz? Pede ajuda. Por que a gente pede ajuda? Para dividir as dificuldades do dia a dia. Então inclui uma mãe, uma avó, uma sogra, uma funcionária, uma amiga no dia a dia. E a paciente tende a passar por aquilo de uma maneira um pouco mais tranquila, tá? E passou. Vamos supor que o paciente tem isso nos primeiros 15 dias ou não tem. E a partir dos 15 dias, a partir de um mês, começa a se sentir mais triste, mais desanimada e fala: a maternidade não é aquilo que eu pensava. Aí você vai me falar, quais são os principais fatores para essa causa de depressão, né? Os principais são dificuldades socioeconômicas, ausência de um parceiro, não contar com uma rede de apoio, não contar com ajuda de outras pessoas, preocupação em ter que
trabalhar para poder sustentar a casa. Muitas vezes a pessoa é autônoma e não tem condições de sustentar dessa maneira. Então são essas as principais questões. Só que não é só isso que leva a pessoa a ter sintomas depressivos. Nós temos que observar que a depressão é uma doença multifatorial. Então ela tem relação com hormônio, certo? Então o hormônio tem uma queda depois do parto, tem a relação com privação do sono, tem relação com alterações neuroquímicas de neurotransmissores, especialmente tem relação genética também. Então, às vezes, a mãe, a avó, a tia, a prima que tiveram transtornos depressivos e ansiosos também tem relação. Tem uma incidência maior. Pacientes que tiveram transtornos ansiosos durante a gravidez, que tiveram transtornos depressivos durante a gravidez ou no momento anterior à gravidez, então que esse poderia ser um segundo ou terceiro episódio, a chance é muito maior de ter, certo? E, além disso, você pode ter mais essas questões endógenas, certo? Que são essas questões de neurotransmissores e hormonais, e não ter o fator externo. E aí que eu vejo que as pessoas se cobram mais, porque elas falam, nossa, eu queria tanto essa gravidez, eu queria tanto esse bebê, eu planejei tanto, era do jeito que eu imaginava, só que eu não estou conseguindo ser feliz com o meu bebê. Eu não estou conseguindo ser feliz com a maternidade. Tem alguns pacientes que me relatam assim, eu gosto muito do meu filho, mas eu não gosto da maternidade. Eu acho muito difícil ficar cuidando do dia a dia, eu acho muito difícil, eu acho muito trabalhoso. É que tem muita gente que acha que depressão pós-parto é só aquela depressão grave em que a mulher não quer o bebê, rejeita o bebê, e não é. Não. Isso é psicose puerperal, que é uma outra coisa, lógico, muito mais grave. Mas a depressão pós-parto tá aí, tá perto das pessoas que convivem com a gente. Exatamente. Então... Muitas vezes, muitas pessoas tiveram depressão pós-parto ou convivem com pessoas que têm e não observam. Só acham que é um momento, falar, ela não está muito bem no pós-parto. Porém, se nós conseguíssemos fazer uma visão dessa paciente como um todo, inseri-la nesse contexto e avaliá-la de uma maneira multiprofissional, nós poderíamos tratá-la de maneira adequada, diminuiria o sofrimento dela, melhoraria a relação dela, especialmente com o bebê. Muitas pacientes deixam de amamentar porque estão passando por essa situação, ou outras deixam de procurar ajuda acreditando que se eu for a um psiquiatra, ele vai me usar alguma medicação que eu não posso amamentar. Então o tabu ainda é muito grande. Ou na gravidez, que faça mal na gravidez. Exatamente. Então nós podemos tratar sim, não só com medicação, com psicoterapia e também com medicação, mas nós temos medicações adequadas para serem utilizadas e que passam muito pouco pelo leite a ponto de não causar interferência na criança. Óbvio que toda medicação, né, pode haver algum risco. Nós não temos nenhuma medicação, não só na gravidez, no pós-parto, como na vida, nenhuma medicação que seja isenta de risco. Porém, na hora de nós colocarmos na balança o custo-benefício, o que eu posso te dizer hoje, né, com experiência de consultório e depois que eu fui mãe, é que a coisa mais importante para uma mulher no pós-parto é que a saúde mental dela esteja boa. Porque se a saúde mental da mãe está boa, ela consegue, mesmo que com dificuldade, lidar com essas questões do dia a dia, que não são fáceis. Porém, se ela não está bem, tudo se torna muito mais difícil e muito mais pesado. Então, o que nós poderíamos fazer de tratamento para esse paciente? Nós poderíamos fazer um acompanhamento com ela psíquico em relação à psicoterapia. Poderíamos usar também medicação, se necessário. Poderíamos inserir atividade física e poderíamos inserir o ajuste de horários e de cuidadores para facilitar a vida dela em relação ao bebê até o momento que ela conseguisse ficar melhor. Gente, então é isso. Não deixem de procurar ajuda, não deixem de, conversar com algumas pessoas da família que você confia e que sabe que possa te ajudar. Converse com o médico de vocês. Às vezes nós, como ginecologistas e obstetras, estamos mais próximos de vocês do que um psiquiatra, mas conversem com a gente que a gente encaminha. Acho que além do ginecologista, o pediatra depois. Então, o pediatra ou o ginecologista podem avaliar e encaminhar. E mais uma coisa, não vejam o encaminhamento para o psiquiatra como algo ruim. Pense que você tem um profissional cuidando de você ou do seu filho com um olhar mais amplo.
e que ele quer cuidar de você como um todo. Não só cuidar daquela parte física, mas quer cuidar da parte emocional que envolve você, sua família e seu bebê no pós-parto. Com certeza. Então, o primeiro passo é isso. Procurem ajuda, porque tem tratamento. Vocês não precisam sofrer sozinhas. Exatamente. Tá bom? Obrigada. De nada, amiga. imagina. Vamos ver.